Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, em especial moradores do Parque Meia Lua. E também quero cumprimentá-los porque a mobilização faz diferença, a mobilização altera a percepção dos representantes do povo, a mobilização altera também a agenda, tanto do Legislativo quanto do Executivo. O mais importante de tudo é vocês estarem presentes, estejam presentes em todas as sessões, vocês serão cada vez mais percebidos e cada vez mais dentro da preocupação dos representantes dentro da pauta. É esse registro que eu quero fazer, esse apelo. Como sempre faço, o total de registros do trabalho legislativo para essa sessão é de 103 registros. E desses 103 protocolos, temos 12 protocolos de capina e limpeza e 3 moções congratulatórias. Também faço, e desta vez faço com tristeza, anunciar a exoneração a pedido do próprio servidor. No boletim oficial 741, de 30 de abril, nós temos 3 exonerações a pedido do próprio servidor, sendo 2 professores e 1 auxiliar de enfermagem. Uma coisa também, hoje, 3 de maio, uma data que me saltou aos olhos, que é o Dia da Liberdade de Imprensa. E em São Paulo está sendo realizado um fórum, isso foi publicado pelo site do Estadão. O Estadão, que é um jornal de grande notoriedade, sempre prestando grande serviço para o Brasil e para São Paulo, também faz aí o seu protesto de 641 dias sob censura, porque é o caso lá que o jornal estava investigando a família Sarney, e aí houve uma deliberação do judiciário em que o jornal não poderia publicar a matéria, e o jornal sempre faz esse manifesto, faz essa contagem das censuras. Também é a liberdade de imprensa, a sustentação e a garantia da democracia. Se não houver livre expressão do pensamento, se não for garantido a liberdade de manifestação, nós não sabemos os reais problemas que podemos ter, e aí não tomamos as devidas providências para solucioná-los. Então, junto com isso, é fantástico, que hoje também é o dia do parlamento. E fazendo um registro, o Brasil foi o primeiro poder legislativo constituído na América Latina. Então, temos uma vocação democrática, embora com muita dificuldade, com anos de exceção, com períodos de autoritarismo, mas tem, sim, uma vocação e esclarecimento do povo brasileiro para assumir o parlamento. E também fazendo registro que, na própria monarquia de Dom Pedro II, houve o período, até a proclamação da República, houve um período de parlamentarismo. Então, era uma monarquia com um congresso aberto e também com o primeiro-ministro nomeado, valorizando o parlamento. E também, para complementar essa série de citações, hoje também é o dia do legislador. Tá? Então, eu quero, na pessoa da vereadora Renata Paiva, do DEM de São José dos Campos, homenagear todos os legisladores do Vale do Paraíba, do Estado de São Paulo, do Brasil e também do mundo. E olha que trabalho bonito da Renata Paiva, um grande compromisso com o meio ambiente. Ela tem uma lei que também houve uma iniciativa similar aqui em Jacareí, que é do hidrômetro individual. Isso reduz os conflitos entre os moradores dos condomínios e também ajuda na preservação da água. Então, Renata Paiva, parabéns. Uma mulher, representando aí o ponto de vista, a sensibilidade feminina no legislativo. O projeto que teve aqui em Jacareí foi de iniciativa do vereador Jobel, que depois foi encaminhado para o Executivo e foi aprovado por essa casa, do hidrômetro individual nos condomínios,
Então, fazendo esse registro. Bom, o que é o legislativo? O legislativo é uma série de normas e que nos iguala a todos. E aí, nós não podemos ser maior do que a lei que nós mesmos constituímos, que nós mesmos instituímos. E quando assumir, e todos nós que estamos nesse plenário, assumimos a vereança, a legislatura de 2009 a 2012, fizemos o seguinte juramento: prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem-estar do município. Só há bem-estar se a gente obedecer às regras. E a primeira regra é que estamos sujeitos ao regimento interno. Então, se a gente quer fazer o bem, a gente precisa fazer correto. Sendo correto, nós temos aí garantia da eficiência do bem que intencionamos. Porque fora isso, gera-se violência. E a violência, existe a violência bruta, a violência física, e existem requintes de violência. E eu quero falar de dois aspectos dessa violência requintada. Porque toda violência requintada, ela nasce da covardia e ela é velada. A primeira dela é a violência institucional. Uma, fazer leis injustas e desiguais. Outra é não respeitar as leis às quais nós estamos submetidos e, diante de um poder discricionário, você querer atropelar a lei que normatiza todos os trabalhos. Isso é uma violência institucional. Você criar critérios que beneficiam uns e excluem outros. Você querer tirar proveito do aparelho do poder público. Como é o caso de sabotagem de lideranças que fizeram um boletim de ocorrência ao Wilson, que é uma liderança, a respeito de desacatar um agente de trânsito. Isso não aconteceu, não é da índole dele, mas acusaram ele de desacato, aí a polícia tem que fazer o depoimento, constrangimento, violência institucional. Outra, o próprio Roninha, do Parque Meia Lua, que defendeu o palco. O subprefeito diz que recebeu uma ameaça de morte por telefone, e aí arrolou aí o Roninha como um dos possíveis autores desse telefonema, colocando a polícia no encalço de novas lideranças, sabotagem de liderança, usando o aparelho público, do poder público, violência institucional, porque a polícia não pode se omitir quando ela tem ciência dessas coisas. Mas isso intimida o povo, usando o poder público. Isso é violência institucional. Outra coisa que eu quero dizer é da violência difusa. Essa violência difusa pode acontecer, por exemplo, quando você não toma providência para o viário do município. Você estrangula o viário. Você acaba desvalorizando áreas com esse trânsito intenso. Eu conheço ruas que as pessoas desistiram de morar naquelas casas, naquela rua, porque ela não consegue sair da garagem no tempo hábil para chegar no serviço. Porque no horário do rush, a pessoa tem que esperar o quê? 1 hora para acabar o rush, para conseguir tirar o carro da rua, para conseguir chegar no seu trabalho. Isso é violência difusa. A pessoa fica aborrecida com o lugar onde ela mora e ela vai procurar outras áreas, desvalorizando áreas, por quê? Omissão do poder público. Omissão do poder público, além de ser uma violência institucional, ao mesmo tempo promove uma violência difusa. Outra coisa que eu vejo, por exemplo, a Vila Guarani, que está sofrendo o impacto das águas do córrego do Turi, do Ribeirão do Turi. É uma área contígua ao parque da cidade. Ali é uma área que está sendo valorizada, o Itabaraty também está sendo valorizado. E aí a gente vê, olha aqui, ó, um tipo de mensagem. Gostaria de mostrar aqui, que saiu no semanário. Dá um zoom para mim, por favor, nessa faixa que está aqui, ó. Não na manchete. Numa das fotos aqui embaixo. Vamos procurar aqui. Essa faixa aqui, ó.
Olha só, aqui não tem mais solução. Se eu fosse vocês... Só concluindo, senhor presidente. Aqui não tem mais solução. Se eu fosse vocês, mudaria daqui. Frase dita por um funcionário da Prefeitura de Jacareí. Jamais, jamais é aceitável um pronunciamento desse. Por mais que o servidor falou como desabafo e como sentimento de impotência, porque o servidor ele não tem autoridade para acionar providências, promover providências, soluções, mas é justamente esse sentimento de desvalorização de áreas para que você venda a sua casa na bacia das almas. Isso é violência difusa com o apoio da violência institucional, porque há um conluio entre patrocinadores de campanhas do ramo da construção, do ramo imobiliário, com o poder público. Na outra sessão, eu estendo mais sobre essas duas questões. Muito obrigado, boa tarde a todos. Boa noite a todos.